Olá, eu sou o Alan Henrique e esse é o Clique 365, um desafio onde eu trago todos os dias um clique, uma ideia, para que nós possamos aprender e crescer diariamente. Hoje é um tema um pouco controverso, um tema um pouco obscuro para os nossos dias, vamos dizer dessa forma. Eu vou falar sobre os deuses pagãos. Sim, aqueles deuses das tribos e dos outros povos que rodeavam ali os israelitas nos tempos bíblicos. Jordan Peterson, ele é um psicólogo, ele estuda muito também neurologia, mas ele não é cirurgião neurológico, ele estuda muito o comportamento humano, mais por esse lado da psicanálise, da psicologia. E ele fez um estudo histórico. Esse estudo ele fez acerca do comportamento das pessoas no passado. E ele faz uma análise de algumas das coisas que possibilitaram as pessoas acreditarem em deuses nos tempos antigos. E um deles é o seguinte, ele falou assim, que os povos antigos repararam que existiam qualidades que os seres humanos tinham que não era uma coisa de um único ser humano. Por exemplo, eles repararam que existiam características não só físicas, mas características abstratas nas pessoas, e essas características não é uma exclusividade de um indivíduo. Por exemplo, repararam que a cor da pele de todo mundo era parecida, que todo mundo tinha dois olhos, todo mundo tinha uma boca só, e perceberam que isso não era uma coisa, então, exclusiva de um ser humano, era uma característica que todos os seres humanos tinham. Pois bem, eles começaram a reparar em coisas mais abstratas, como, por exemplo, a coragem, o medo, o temor, o amor, o interesse, o desejo. Perceberam? A loucura. Eles perceberam que não existia um indivíduo louco, ou um indivíduo corajoso, ou um indivíduo valente. Essas características podiam estar em mais do que uma pessoa. E eles pensaram assim, se isso está em mais do que uma pessoa, e a gente viu pessoas, principalmente os antigos, contando histórias para nós, de que os mais antigos tinham pessoas corajosas também, medrosas também, valentes também, loucas também, começaram a perceber que essas características deveriam estar para além do homem. Foi então que essas características, tomadas como elas, sendo elas próprias, associadas a uma figura divina, aquele que entrega essa característica para os homens. Vamos ver, por exemplo, uma deusa grega, Atena, ela é a deusa da sabedoria. Quer dizer que, se existiam duas pessoas inteligentes, significava que a inteligência não era exclusividade de um único ser humano. Já pegaram até aqui? Significava que era uma característica que o ser humano podia ter, mas não era exclusivo daquela pessoa. Era uma coisa para além, uma transcendência. E acontece que, nos povos mais antigos ainda do que os gregos, lá na época vamos dizer assim, antes, ali na época do rei Davi, ou mais antigo ainda, os caldeus, os saduceus, o pessoal um pouquinho ali, um pouco tempo depois da história da Torre de Babel. Esqueci o nome agora. Tem algumas os sumérios ali, esses povos, os egípcios bem antigos. Repara que todos eles eram politeístas e a característica de cada um desses deuses era uma característica humana. Viu como encaixa? Então acontecia que quando existia uma batalha entre dois povos, não existia uma batalha só entre suas culturas, mas uma batalha entre os seus deuses. Como que acontecia essa batalha entre os deuses? Essa batalha entre os deuses acontecia o seguinte, imagina que esses aqui, eles cultivam o deus da capacidade de luta, força física. Essa é a força bruta. Então, qual é a característica que eles cultivam automaticamente? A força bruta. O de cá cultiva a inteligência, cultiva a estratégia. Então, quais são a característica que eles vão ensinar para suas próximas gerações e vai ser a cultura desse povo? Vai ser a estratégia e o estudo. Perceberam? Agora vai ficar muito mais fácil de você compreender essa fala dos israelitas. Percebam, quando Davi foi colocado para lutar contra o filisteu, como era o desafio de Golias, o filisteu?
Ele dizia: eu cuspo no seu povo, eu cuspo na sua terra, cuspo no seu rei e cuspo no seu Deus. Perceberam? Quer dizer que ele estava dizendo: a forma de viver dos filisteus é melhor do que a forma dos israelitas. Compreenderam? Agora perceba a resposta do rei Davi, que ainda não era rei, que o rei da época era Saul, e ele falou o seguinte: você não pode ir desarmado, quando Davi disse que a armadura não funcionava. Ele falou o seguinte: então, eu vou vencer, e toda a terra saberá que, olha aí, há um Deus em Israel. Perceba, se a gente olhar só por esse prisma histórico de como as pessoas se comportam, como os pagãos se comportavam, a raça egípcia, a cultura egípcia morreu. Nós só estudamos os seus monumentos porque eles perpetuaram os monumentos. Os sumérios desapareceram, os filisteus desapareceram, os amorreus desapareceram, os cananeus desapareceram, os próprios sumérios, os saduceus, os cananeus, todos, os caldeus, todos desapareceram. Qual é a única cultura daquela época que ainda permanece viva e ainda carrega a história desde aqueles tempos? Exatamente, o povo hebreu. Se nós não usarmos a nossa fé cristã, a nossa fé no Deus verdadeiro, se nós medirmos pela medida pagã dos deuses, Israel foi quem teve o Deus que mais o perpetuou, que mais o protegeu. Porque todos esses povos não passaram, talvez passaram ali do ano zero. E faz mais de 2000 anos que só o povo hebreu ainda permanece. Ainda duvida que há um Deus verdadeiro em Israel? Esse foi o clique de hoje. Obrigado por assistir até aqui. Curte, compartilha, se inscreve no canal e até a próxima.